Caderno de Leituras, número 71. Comunicação entre espécies na Amazónia Ocidental. A música como forma de conversação entre plantas e pessoas. Texto de Cristina Calicote. Tradução de Catarina Barros. Leitura e seleção de fragmentos, Kátia Sá. Na Amazónia Ocidental, muitas comunidades indígenas e mestiças praticam uma forma de xamanismo que, devido à utilização da infusão psicoativa ayahuasca, tem chamado a atenção do mundo. No entanto, o xamanismo da Amazónia Ocidental é um ritual complexo e uma prática etnomédica cujos elementos centrais no âmbito do processo xamânico incluem não apenas plantas psicoativas, como também outros tipos de plantas, dieta e, sobretudo, música. Este artigo debruça-se sobre um tipo de música xamânica encontrada junto das comunidades indígenas e mestiças da Amazónia Ocidental, os ícaros. A aprendizagem de ícaros através da iniciação xamânica e o seu uso num contexto ritual envolve uma forma de comunicação entre espécies comum, de modo geral, às cosmologias animistas que tradicionalmente caracterizam as culturas indígenas amazónicas. Assim, analisa-se alguma da literatura etnográfica acerca dos ícaros e fornece-se um enquadramento teórico a partir do qual esta forma de comunicação entre espécies possa talvez ser melhor compreendida pela mente científica ocidental. A literatura etnográfica acerca das culturas indígenas da Amazónia Ocidental reconhece a importância geral da música no xamanismo. A forma musical mais frequentemente associada ao xamanismo amazónico, também conhecido por xamanismo de ayahuasca, são as canções conhecidas por ícaros. Segundo Luís Eduardo Luna, o termo ícaro formou-se a partir do verbo quichua icarai, que significa soprar fumo para curar. No entanto, os conselheiros Cucama, do etnomusicólogo Bernard de Brabec de Maury, afirmam que o termo se terá formado a partir da palavra icarutsu, cantar, e que qualquer canção em Cucama é ícara. Embora existam noutros grupos diferentes tipos de música com vários nomes e usos, as canções associadas ao xamanismo de ayahuasca são sempre chamadas ícaros. Os espíritos das plantas vão aparecer em sonhos ao iniciado para lhe ensinarem os ícaros, canções mágicas, com a ajuda dos quais ele pode desempenhar diferentes atividades, tais como curar certas doenças, reforçar a ação de plantas medicinais, invocar determinados espíritos guardiões para o ajudarem, atrair caça ou peixe, adormecer um xamã rival ou atrair a atenção ou o amor de uma mulher. Parece que o modo de comunicação preponderante entre o xamã e os espíritos é através de cânticos mágicos ou de melodias. Os espíritos costumam apresentar-se ao xamã enquanto este assobia ou canta um determinado ícaro. Quando o xamã aprende esses ícaros, pode usá-los para invocar os espíritos quando precisa. Ao cantar ou assobiar o ícaro das plantas professoras, o xamã convida os espíritos a apresentarem-se. Também o guardião dos espíritos, que pode ser antropomórfico
ou teriomórfico, que todos os informadores dizem possuir, são convocados através dos ícaros. Antropólogos dão conta da crença geral de que estas canções podem ser aprendidas diretamente dos espíritos de certas plantas, animais ou de outras entidades, durante os sonhos ou em transe, ao longo da aprendizagem e percurso do xamã. Jauregui encontrou consenso acerca deste assunto entre os participantes do seu estudo, que teve lugar na região de Ucayali, perto de Pucallpa, no Peru, e que incluiu curandeiros de Shipibo-Conibo, Axaninca, Matsigenga e de identidade mestiça. De acordo com as crenças dos participantes, escreve, o conhecimento não é transmitido oralmente pelos curandeiros, mas pelas mães, espíritos ou entidades que habitam o mundo natural. Assim, a transmissão do conhecimento é de natureza transverbal, na medida em que ocorre através de sonhos, visões e ícaros. A noção de plantas professoras requer uma explicação adicional, sobretudo no que aos ícaros concerne. A aprendizagem do xamã centra-se na prática da dieta, passada em isolamento num pequeno abrigo na selva por um período de alguns dias ou até mesmo semanas, sem qualquer interação humana, à exceção da pessoa que lhe traz comida ou remédios. Cada dieta está centrada numa planta professora específica e a ingestão de um preparado desta planta pode ser alternada ou combinada com o uso de ayahuasca, que facilita a comunicação com outras plantas. A dieta, no fundo, é um processo de purificação física e espiritual, descanso e meditação. Stefan Bayer explica que o objetivo da dieta é manter uma ligação e diálogo contínuos com a planta. Permitir que a planta interaja com o corpo, muitas vezes de modo subtil, e esperar que o seu espírito apareça, quando assim o desejar, para ensinar e aconselhar. Mais concretamente, o que ensina a planta ao aprendiz? Uma canção. É assim que a planta te ensina, sentado em sossego na selva, sem nenhum lugar para onde ir, a ouvires a sua canção. Os espíritos, ou mães, apresentam-se ao iniciado, quer durante as visões que provocam, quer em sonhos, e ensinam os xamãs a diagnosticar e a curar certas doenças, a dominar espíritos malignos da terra, da água ou do ar, a viajar através do espaço e do tempo e a desempenhar outras tarefas xamânicas. Estes poderes são sobretudo adquiridos através da memorização de melodias ou canções mágicas, chamadas ícaros, que os futuros vegetalistas aprendem com os espíritos das plantas, dos animais, das pedras, dos lagos, etc. A quantidade e a qualidade dos seus ícaros são o melhor indicador do conhecimento e do poder de um xamã. Cada planta tem a sua própria canção e se o aprendiz se preparou bem, o espírito da planta, comumente entendido como a mãe, irá aparecer ao aprendiz e ensinar-lhe o seu ícaro. Durante esta fase, os iniciados são também obrigados a desenvolver a capacidade de ouvir, uma faculdade fundamental que os ajudará a aprender um dos recursos terapêuticos essenciais da herança dos curandeiros, os ícaros ou melodias xamânicas sagradas. Uma vez que a consciência humana é tão difícil de medir,
poderá não ser possível reconciliar a crença que a Amazónia Ocidental tem na agência das plantas e na comunicação entre espécies com o ponto de vista científico ocidental. A literatura etnográfica descreve a aprendizagem xamânica como um modo de imersão no processo fitossemiótico através da experiência direta e da interpretação de estímulos fitoquímicos não linguísticos. Graças à natureza dos efeitos físicos que provocam, as plantas são capazes de indicar informação importante acerca das suas propriedades curativas e talvez até do seu estado de saúde, bem como o da biosfera local. A tarefa do aprendiz é aprender a interpretar esses sinais através dos efeitos físicos e mentais. Quando os estímulos fitoquímicos em estudo incluem substâncias psicoativas ou foram potenciados por tais substâncias, dieta e isolamento na selva, é evidente que as mensagens geradas desse modo podem tomar várias e interessantes formas, que incluem e ultrapassam as sensações corpóreas, como as alucinações visuais e auditivas ou revelações etnomédicas. No processo de interpretação e reprodução, o iniciado organiza e codifica esses sinais em respostas miméticas inerentes ao seu meio cultural, neste caso, em Ícaros. Dito de outro modo, uma certa planta pode produzir um único efeito auditivo no aprendiz. De seguida, o aprendiz interpreta esse som como o ícaro da planta e tenta reproduzi-lo numa canção. Deste modo, o xamã é capaz de inverter o estímulo fitoquímico através da reprodução do seu som característico, o seu ícaro. Cantá-lo consiste, por sua vez, em reproduzir o espírito da planta. Este modelo não apenas explica vários aspectos da literatura etnográfica, como também se enquadra na ideia de Brabec de Mori, de que os espíritos são seres sónicos. As plantas e os animais dizem ao visionário como querem ser tratados e protegidos para que o possam servir melhor. Como sofrem por falta de cuidados, por excesso de caça, pelo abate de árvores, pelo envenenamento dos peixes, pela destruição pelas armas de fogo. Se o virmos deste modo, o transe de Banisteriopsis, manipulado pelos xamãs, é uma lição de ecologia na medida em que dá voz às queixas e exigências da natureza nos seus termos inequívocos. Do mesmo modo, a literatura moderna sobre estudos psicadélicos está cheia de relatos de uma crescente consciência da natureza e alguns autores consideram a fenomenologia da experiência psicadélica altamente adequada para o encorajamento de uma ética da comunicação e uma empatia para com a natureza não humana. Por outro lado, aquilo que Rachel Dolmatov sabia e que é importante lembrar é que a mensagem fitoquímica da planta em si mesma não modifica o comportamento humano. É a interpretação hábil dessa mensagem, a sua reprodução e aplicação, o que resolve um problema, cura uma doença ou gera uma mudança no mundo material. Esta é, na verdade, a lição dos Ícaros e compete-nos a nós, na nossa viagem em direção ao futuro, ouvir cuidadosamente a sua canção.